Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Introdução à Pneumática da plataforma Mais IFMG. Meu nome é Norimar e hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes. O primeiro é uma introdução à pneumática, então eu vou tentar responder a seguinte pergunta para vocês: por que estudar pneumática? Por que aprender esse conteúdo tecnológico? E na segunda parte eu vou falar para vocês sobre a preparação do ar comprimido, que é o que será estudado em mais detalhes nessa primeira semana. Então vamos começar? Então primeiro vamos falar um pouco sobre a pneumática. Ela estuda basicamente a aplicação do ar comprimido para acionamento e comando em equipamentos. Então você já deve ter visto vários equipamentos que utilizam a pneumática. Então a porta de um ônibus, por exemplo, uma prensa pneumática, vários equipamentos, alguns robôs, vários equipamentos ligados à automatização de alguns sistemas. Aqui, por exemplo, tem um braço robótico da Festo, que é bem interessante, que eles estão usando aqui estão se inspirando nos animais da natureza. Aqui, por exemplo, a inspiração é um polvo, para fazer com que os sistemas pneumáticos funcionem melhor. Por que estudar a pneumática? Estamos passando nesse momento, estamos em 2020, quando esse curso está sendo feito, pela quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. Para que aconteça a indústria 4.0, é importante que nós tenhamos sistemas nas indústrias que sejam automatizados. Então, a robotização, utilização de PCs industriais, PLCs, e a pneumática, ela é muito importante nessa automatização. Então, você aprender pneumática, aprender a construir um sistema pneumático, a ler um sistema pneumático, é muito importante para que você possa atuar na indústria. Então, nesse momento, eu gostaria de falar para vocês sobre as vantagens e algumas desvantagens sobre a utilização da pneumática. Podemos dizer mais sobre limitações do que desvantagens. Então, vamos dar uma olhada quais são as principais vantagens da pneumática. Ela tem um baixo investimento, isso é sempre comparando com sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, tá? Então a gente tem um baixo investimento e uma alta produtividade, então sistemas pneumáticos eles são rápidos, isso provoca então uma alta produtividade. Eles são fáceis de manutenção, eu tenho uma manutenção fácil. São resistentes a ambientes hostis, então ambientes que tenham reações reagentes, onde a gente tem, por exemplo, risco de explosão. O ar comprimido ele não tem o risco de explosão, então essa é uma vantagem dele. Ele está muito ligado à segurança, porque as pressões que a gente trabalha na pneumática são pressões menores em comparação à hidráulica. E o ar comprimido ele não contamina o meio ambiente. Diferente, por exemplo, se você tiver algum problema no sistema hidráulico, que utiliza o óleo. Mas quais são as desvantagens desse sistema? Não são só vantagens que existem no sistema pneumático, existem algumas desvantagens ou limitações. O alto custo de preparação do ar comprimido. Então, você preparar um ar comprimido para ser utilizado tem um alto custo, porque eu preciso de uma pressão específica, uma vazão específica, eu preciso ter um controle sobre os contaminantes, e tudo isso vai fazer com que o ar comprimido tenha um alto custo, tanto de investimento quanto de manutenção. Eu tenho uma limitação da força que eu posso aplicar, devido a pressões mais baixas, que nos dá segurança. Essas pressões mais baixas fazem com que eu tenha uma limitação de força. Isso também está ligado à questão do ar ser compressível, então eu consigo comprimir o ar. Você comprime uma seringa com ar comprimido, o que você percebe? Que você consegue ainda comprimir o ar, tá vendo? Eu mantenho o movimento. Então, com isso, eu tenho uma certa limitação de pressão e de força que eu posso aplicar no meu sistema pneumático. Outra coisa é a dificuldade em obter baixas velocidades e velocidades constantes no sistema pneumático. Isso também é decorrente da compressibilidade do ar comprimido ou do ar. É impossível obter paradas intermediárias
também tem relação a essa propriedade do ar, e eu tenho uma alta poluição sonora. Então, quando o ar escapa, né, tem o escape do ar comprimido nos sistemas pneumáticos, eu tenho esse problema de poluição sonora. Então percebam que a primeira desvantagem que nós falamos ali foi o alto custo da preparação do ar. Então é muito importante que você aprenda o que é essa preparação do ar comprimido e como fazê-la de forma eficiente. Então vamos ver só uma introdução, depois você vai no seu livro, no material, né, na apostila que você tem do seu curso, estude em detalhes todos esses componentes e no final dessa semana eu volto e mostro para vocês um pouco mais de detalhes desses componentes. Então, para ter a pressão e a vazão que nós necessitamos, nós precisamos então estudar os compressores. Então, ter um conhecimento sobre os compressores para que a pressão e a vazão do ar esteja de acordo com a utilização necessária. Os contaminantes, a água ela é removida pelos secadores e também pelos filtros, tá? Então, o filtro também remove, tem alguns filtros que também removem a água. Já as partículas e o óleo, que também estão presentes no ar comprimido, eles são removidos essencialmente pelos filtros. Então, nessa primeira semana, a partir dessa aula, pegue o seu livro, estude em detalhes toda essa parte de preparação do ar comprimido e no final dessa semana eu volto com mais uma aula e nós encerramos o estudo da preparação do ar. Bons estudos e até a próxima!